Pessoal, hoje aqui no Carro de Garagem trago para vocês dois hatch médios que fizeram muito sucesso aqui no nosso mercado e que até hoje são carros que despertam bastante desejo de compra. São dois modelos de carros usados que ainda oferecem bastante interesse nas pessoas e realmente são carros muito bons. Hoje eu vou dar a minha opinião, tá, pessoal? Já deixando claro para vocês que é a minha opinião com base na experiência que eu já tive com eles, né? O 80 já está aqui com a gente há 5 anos, o Vectra está um pouco menos tempo, mas não é o nosso único carro parecido com esse. Já teve bastante experiência com os dois modelos. Então eu atribuí aqui algumas notas de alguns quesitos e eu vou explicar cada um deles para vocês, né? Por que eu dei essa nota, onde ele é melhor, onde o outro é melhor, onde o outro é pior. Então eu vou mostrar tudo para vocês hoje na minha opinião. Se vocês não concordarem, pessoal, com algumas coisas, eu quero que vocês realmente comentem, deixem a opinião de vocês, é muito importante pra gente. Afinal, esse vídeo é feito para vocês, mas nesse caso eu estou dando realmente a minha opinião sobre os dois modelos. Pessoal, antes que vocês comentem que talvez seja injusto essa comparação, os dois são da mesma categoria, são hatch médios que competiram diretamente, porém assim o seguinte, esse 30 aqui, para quem não conhece, ele é com câmbio manual, então seria o i30 de série mais simples que a gente teve no mercado, né? Não tem banco de couro, é câmbio manual, não tem teto solar, por ser justamente essa versão manual, né? Não teve nenhuma opção de 30 com câmbio manual e teto solar, por exemplo. Mas o i30 ele não tinha versões diferentes, é sempre a GLS, tá? O que mudava entre os i30s eram os opcionais, tá? Então você conseguiria deixar esse carro muito mais completo ainda do que esse modelo aqui. Mas como os carros são ainda parecidos, eu acho que o comparativo vai ser legal. O Vectra tem a versão GT e GTX, né? Falando dos hatches. Esse aqui é um GTX, né? Que é a versão mais completa do Vectra hatch. O GTX é o mais completinho. E no caso esse aqui também é um GTX manual, a gente também tem a opção dele do automático, mas a única diferença é realmente o câmbio, né? Os opcionais do manual são exatamente os mesmos. Então pessoal, vai ser um pouco injusto porque a gente está falando de um GTX, né? O mais completinho e 30 mais simples, mas ainda assim eu vou pontuar várias coisas para a gente chegar no equilíbrio bacana. E vamos sim comparar esses modelos diretamente e também citar algumas versões mais completas, alguns i30s também mais completos. Vamos falar aqui vários quesitos. Trouxe aqui para vocês, ó, só para falar de sobreacabamento, itens de série, desempenho, sim, enfim, uma série de coisas. Então vamos partir aí para o comparativo. Pessoal, primeiro o quesito eu vou falar do acabamento. A ordem dos quesitos não tá tão certinha, mas mesmo assim vamos seguir uma base. Pessoal, esses carros são realmente muito parecidos, eles venderam muito bem no mercado. O i30 fez um sucesso enorme, o Vectra também vendeu muito bem. Tinha até o Astra que era o seu irmão querendo não rivalizando na própria marca, né? Apesar que era um carro mais simples, mais barato, mas também não deixava de ser mais um hatch médio, né? O primeiro quesito, pessoal, é o acabamento. E eu já comecei com um empate com a nota 9 para os dois, ó. Nota 9 eu atribuí para os dois, porque realmente os dois carros são muito bem acabados. Eles têm um acabamento, uma qualidade aí de materiais bem legal. Se a gente for analisar aqui, o Vectra tem esse painel todo macio, ó. É bem mais macio até que do i30, ó. O painel inteiro. A porta dele não chega a ser aquele plástico tão duro, mas também não é um soft touch tão que amassa bastante, como esse aqui do painel, por exemplo. É bom aqui o acabamento, tá? Não é um plástico duro, mas também não é um soft touch. Bom, no geral também o acabamento do teto é muito bom, os bancos são legais. E o mesmo acontece aqui pro i30, e também tem um ótimo acabamento. Aqui tem um acabamento bem macio do painel. O vantagem do i30 é que ele tem um acabamento macio aqui na porta, mas acho que ele só perde um pouquinho na padronagem dos bancos. Mesmo comparando as duas versões, vamos supor um Vectra com um banco de tecido, que no caso é o de veludo, comparado com esse aqui também, que é o de entrada, né? Então eu acho que o Vectra tem um pouquinho melhor o acabamento dos bancos e também do forro de teto. Então por isso que eu dei o empate, porque o i30 leva aqui na porta, por exemplo, mas perde no banco. Mas ainda assim os dois carros têm um ótimo acabamento.
se a gente parar para pensar e analisar, mesmo os carros médios de hoje, eles não são tão bem caprichados quanto esses carros dessa época aqui. E agora os itens de série. Isso daqui vai ficar um pouco confuso, tá, pessoal? Porque é o seguinte, eu analisei de uma forma um pouco diferente nesse quesito. Por quê? Se a gente comparar esses dois aqui, o GTX ainda tem um pouco de vantagem. A gente está falando da versão melhor do Vectra Hatch. E o i30 ele é a versão mais simples, né? Não que seja a versão, né? Mas é o que tem menos opcionais. Se a gente rechear, pegar os dois, pacote cheio, que esse aqui é automático, né, GTX, e esse aqui automático com teto e todos os opcionais, o i30 leva vantagem, ele tem mais itens, né? Ele tem mais equipamentos. Então eu dei uma nota 9,5 para o i30 e uma nota 8 para o Vectra GTX, tá? Então se a gente pegasse o i30 top, ele teria teto solar, ele teria controle de estabilidade de tração, ele teria bem mais airbags, então ele teria realmente vários equipamentos que fazem a diferença. Só que se a gente comparar esses dois aqui, o GTX tem um pouquinho mais de coisa, nem tanto, eles são até próximos, se a gente for ver, por ser a melhor versão e esse aqui não ser o mais recheado, eles ainda são próximos, né? Nesse quesito eu tive que pensar, né, nos i30s mais completos. Então, se a gente pegar os dois automáticos mais completos, o i30 realmente vai ter mais equipamentos do que o Vectra GTX. Então, por isso que eu dei a nota maior para o i30, mas também se a gente comparar esses dois carros aqui em específico, eu acho que vai dar praticamente um empate, tá? Os dois são muito bem equipados, cada um tem uma vantagem. Por exemplo, esse Vectra já tem ar digital, tem retrovisor eletrocrômico, é um carro muito completo, coisas que esse 30 aqui já não tem, por exemplo, né? É um ar convencional, retrovisor também convencional, e cada um tem suas vantagens aí entre eles. Temos aqui o próximo quesito que eu coloquei, que é o conjunto mecânico, que é um quesito bem complexo, mas eu vou simplificar para vocês. Eu dei uma nota 9 para o i30 e nota 7,5 para o Vectra GTX. Por que isso, pessoal? Porque uma série de coisas. A gente está falando de carros da mesma categoria, que eram concorrentes diretos, e aqui a gente tem algumas vantagens, principalmente na dinâmica desse carro. Esse carro que tem uma dinâmica muito boa, uma direção muito direta, né, uma direção elétrica, ou seja, perde menos potência nesse quesito. Ele tem também uma suspensão mais afiada. Aqui na traseira a gente tem, pode ver que são dois eixos ali, e o Vectra ele tem um eixo rígido, né, o eixo de torção, que é uma barra só, ou seja, ali a gente tem suspensão independente e aqui a gente tem um eixo de torção. Esse carro aqui realmente é mais estável do que esse daqui, mas vocês vão ver também que no quesito conforto vai mudar um pouco a história. Mas não é só isso, né, pessoal? Esse aqui a gente tem um motor 2.0 16 válvulas, e o que eu acho legal é que ele tem um acelerador a cabo, mesmo sendo um carro mais novo. Isso eu vejo até como uma vantagem, tá, pessoal? Porque a resposta que tem nesse carro original comparado a esse de acelerador é bem diferente. Isso aqui, o Vectra ele tem uma borboleta eletrônica, né? Não tem o cabo que puxa. Já o i30 tem essa diferença do TBI com o acelerador a cabo aqui. Então, isso eu acho bem bacana. Eu, no geral, esse conjunto mecânico me agrada um pouco mais, por isso que eu dei nota 9 para ele e 7,5 para o Vectra. E um quesito importante é o desempenho, tá? E nesse quesito, mais um quesito que todos eles são bem parecidos, na verdade, tá, pessoal? Mas tem quesitos que são ainda mais. E esse quesito aqui de desempenho eu acho que é um dos mais parecidos, viu, pessoal? Esse carro aqui, o Vectra GTX, ele tem um motor 2.0, 8 válvulas, tá? Flex, que rende aí 140 cavalos no etanol, a 5.600 RPM, é uma ótima potência para o motor 8 válvulas. Creio que foi o motor 8 válvulas 2.0 mais forte que a gente já teve aqui no Brasil, foi esse motor aqui. Mas o i30 também tem uma mecânica muito legal, que é o 2.0 16 válvulas, somente a gasolina, que rende aí 145 cavalos, ou seja, são 5 cavalos a mais, só que lá em 6.000 RPM, né? Então, são dois motores muito bons. O desempenho dos carros são bem semelhantes. O Vectra é um pouco mais pesado, tem uma potência um pouco menor também. Então, por isso que, no geral, se você pegar os dois carros bem revisados, o i30 vai andar um pouquinho mais, tá, pessoal? Não a diferença não é grande.
O Vectra não faz feio, tá? O Vectra anda muito bem também, mas no geral eu acho que o i30 vai levar. Só que vai ter situação que esse carro vai ser mais esperto, né? Numa cidade, por exemplo, em situações de aceleração de baixa rotação, esse motor aqui ele é mais esperto do que aquele ali. Mas no geral, a nota que eu dei foi 8,5 para o i30 e 8 para o Vectra. Bom, vamos dar uma olhada no porta-mala deles, já que a gente está falando aqui da frente, vamos ver aqui a parte traseira. Esse quesito, pessoal, tem diferença? Tem, mas eu digo que é um empate porque a diferença é muito pequena. Aqui a gente tem 345 litros. É uma capacidade boa para um hatch, tem até duas caixas bem grandes aqui. Então aqui são 345 e aqui são 340 litros, são 5 litros a menos. Mas que no dia a dia, na prática, não reflete tanta diferença assim, tá? Então acho que eu dou um empate, eu dou nota 7 para os dois porta-malas. São porta-malas aí bem aceitáveis para esses dois hatches. Eu acho que os dois estão dentro do esperado. Tem hatch que tem porta-mala maior do que isso, mas entre esses dois a nota é a mesma, 7 para os dois, porque são muito semelhantes. E agora um quesito que depende totalmente de gosto pessoal, inclusive eu quero saber o de vocês. O design dos dois carros, né? Qual desenho é mais bonito? Qual que agrada mais? Pessoal, pra mim, tá? Eu acho realmente o Vectra mais bonito, tá? Mas sem falar nem um pouco mal desse carro. Esse carro aqui é muito moderno para a época dele, ele foi muito revolucionário. Esse hatch aqui fez muito sucesso. Até hoje ele é muito bonito, mais bonito que as gerações posteriores a ele, né? Na minha opinião. Mas esse carro aqui, pessoal, ele tem um desenho lá da Europa de 2004 e ainda assim ele é muito bonito. Esse carro aqui foi criado em 2007 lá na Coreia e esse carro aqui foi criado em 2004 lá na Alemanha. Tudo bem que era bem diferente, mas o desenho a gente pode falar que era o mesmo, que é do Astra H, né? E ainda assim, sendo mais antigo, eu acho ele mais bonito. Tá? Eu vou comparar esses dois aqui, e essa cor ela já me ganha na hora, né? Essa cor aqui é muito rara, para quem não conhece, é um azul Aryan, também proveniente da Alemanha, né? Da Opel. E realmente esses dois carros aqui são lindos, mas entre eles aqui eu dei uma nota de 9 pro Vectra GTX e 8 pro i30, tá? Tudo bem que é coisa de gosto. Mas agora vamos falar de segurança entre os dois modelos aqui. Se a gente comparar esses dois diretamente, eu dei nota 8 para os dois, porque realmente são muito parecidos. Os dois carros têm freio a disco nas 4 rodas com ABS e EBD, os dois carros. Só que a gente está falando do i30 mais simples, tá, pessoal? Ele já tem tudo isso de série. Olha só como esse carro era bom. Os dois carros também contam com airbag duplo, né? Esse carro aqui só tem o airbag duplo aqui na dianteira e esse aqui também. Então, nesse quesito, eu realmente comparei esses dois carros aqui. Mas se a gente comparar novamente o i30 mais top, né, com mais opcionais do que o GTX, que já é praticamente o máximo, o i30 vai ganhar na segurança, porque nas versões mais caras ele vai ter controle de estabilidade de tração, ele vai ter muito mais airbags, ele tem airbag de cortina, airbag lateral. Se eu não me engano, esse carro pode ter até 6 ou 8 airbags, alguma coisa assim. Então realmente esse carro pode se tornar ainda bem mais seguro, mas de série ele já vem bem equipado, né? Disco nas 4, ABS, airbag, coisa que o GTX já tem também por ser a versão melhor. Mas se a gente pegar os GTs que são mais básicos, eles são menos seguros do que o i30. Nesse quesito eu comparei sim os dois modelos aqui, por isso que eu dei empate. Eles são realmente bem iguais no quesito de segurança, mas como eu disse para vocês, o i30 teria uma vantagem se a gente estivesse falando da versão, né, com todos os opcionais. E o conforto desses carros aqui, qual será que é melhor, pessoal? Os dois são muito confortáveis, tem um espaço interno bem semelhante, tá? Eu acho que o Vectra é um pouquinho mais apertado aqui, ó. Se a gente sentar aqui, tem um pouquinho menos de espaço do que no i30, mas a diferença não é grande, tá? De espaço aqui para a perna, de espaço lateral. Os dois são bem parecidos.
que esse banco tá mais para trás, mas é realmente muito parecido de espaço interno. Só que tem um grande problema do coreano aqui. Como eu disse para vocês que ele tem a vantagem do conjunto mecânico, isso se paga no conforto, já que esse carro aqui, com essa suspensão, ele se torna muito mais duro, né, do que o Vectra. Apesar que o Vectra não é tão macio, por exemplo, quanto um Astra, eu acho ele um pouco mais duro, mas o i30 ainda assim é o campeão, é o carro mais duro que a gente já teve, e realmente você sente quando você anda aqui, buraco, qualquer ondulação, esse carro passa muito mais para a cabine do que o Vectra, tá? Mas ainda assim são bem parecidos. A nota que eu dei para os dois foi de 8 para o i30 e 8,5 para o Vectra, ou seja, é pouca diferença, mas existe essa diferença. E aqui um quesito muito importante para quem quer um desses carros e tá decidindo aí, qual que é mais econômico? Tem diferença? Os dois são 2.0? Será que é a mesma coisa? Bom, não é tão diferente assim, mas a gente está falando aqui de um carro somente a gasolina. O i30 não é flex e esse carro aqui é flex, né? Aceita os dois combustíveis. E por isso, acho que é o principal motivo que a maioria dos carros flex gastam mais do que os carros somente a gasolina, tá, pessoal? Mesmo que se a gente abastecer o flex na gasolina, comparado ao carro que é só a gasolina, a vantagem sempre vai ser do carro somente a gasolina, tá? Então, realmente, o consumo do Vectra é maior do que o i30, até porque é um carro um pouco mais pesado, né? E sim, a diferença é até que bem considerável. O i30, na minha opinião, essa versão com câmbio manual, ela até que é bem econômica por ser um carro 2.0 aspirado, tá? Se bem que se você não deixar tudo em dia, ele começa a gastar mais com o tempo. Então pode ser que você compre um i30 aí que tá bebendo mais do que o normal. Isso pode acontecer, aí vai dar revisão do carro. Mas se os dois estiverem certinho, o Vectra gasta um pouquinho mais de combustível, tá? E a nota que eu dei para os dois até que deu uma diferença boa. Eu dei uma nota de 7,5 para o i30 de consumo e uma nota 6 para o Vectra GTX. Tá, eu acho que realmente entre os dois aí, o i30 tem um consumo bem superior, aí, bem melhor, na verdade, do que o Vectra. Só que outro fator também para quem está buscando comprar esses carros, ou quem tem interesse em um dia ter um desses modelos, é o custo-benefício, obviamente. E nesse quesito o Vectra se sai melhor. O Vectra hoje você encontra num preço mais acessível do que o i30, né? O i30 valorizou bastante com essa alta de mercado de carros, né? Seja carros usados, carros novos. O i30 ele tá mais caro. Mesmo se a gente pegar o mesmo ano dos dois carros, o i30 chega até ser uns 4, 5 mil reais mais caro, se não for mais, tá, pessoal? Se não for mais realmente. Os dois carros não estão tão baratos hoje. Hoje o mercado deu uma boa mudada, né, como vocês sabem. Mas então o custo-benefício que o Vectra entrega é melhor. Eu dei a nota 9 para o GTX e nota 7,5 para o i30. Pouco tempo atrás eu fiz esse vídeo, quer dizer, uns 2 anos atrás eu fiz esse vídeo e o custo-benefício do i30 era bem melhor do que hoje, o que é muito curioso, né? Quem imaginava que a gente chegaria nesse cenário aqui em 2022. Então, custo-benefício entre os dois, com certeza o Vectra leva melhor. E mais um quesito que faz a diferença no nosso bolso e na nossa vontade de ter um carro desse é a manutenção. Qual será que é mais difícil de manter? Qual que vai ser mais caro de manter? E com certeza o i30 tem peças mais caras, já que a gente está falando que o Vectra, que eu não vejo uma desvantagem nisso, mas muita gente vê. Mas esse motor aqui, a gente sabe que é bem antigo. O motor do Vectra é um motor aí da década dos anos 80, 90. Até antes disso, dependendo. Só que isso, não, na minha opinião, não é ruim. A manutenção dele se torna simples, barata por compartilhar com muitos outros carros. E é confiável. Se você manter ele em dia, esse carro não vai dar dor de cabeça. Se você fizer arrefecimento certinho, todas as revisões, esse carro não vai dar dor de cabeça. Claro que o i30 também não vai dar dor de cabeça se você manter ele certinho. Esse carro praticamente nunca deu nenhum problema tão grave nesses 5 anos que a gente está com ele. E é um carro muito bom de manter. Só que quando você precisa fazer uma intervenção maior, você vai gastar às vezes até o dobro mais caro em peças nesse carro aqui do que no Vectra, tá, pessoal? Não é tão barato o Vectra também, hoje em dia tá tudo caro.
mas o i30 vai ser um pouco mais caro aí na manutenção. Mas fique tranquilo, o i30 é um carro super fácil de manter também. Se a gente for ver tudo que ele entrega, é uma ótima opção também. Mas entre os dois, o Vectra leva melhor, inclusive a nota foi 7,5 para o i30 e nota 8 para o nosso GTX. Estão curiosos para o resultado final aqui na minha avaliação de notas? Vou mostrar para vocês com o meu papel todo amassado. Eu dei um total aqui de 89,5 pontos para o i30 e 88 pontos para o Vectra GTX. Tá? Então a diferença dos carros é bem pequena. Os dois carros são excelentes. Sinceramente, difícil escolher qual que eu teria. Entre esses dois aqui, eu ficaria com o Vectra. Tá? Eu gosto mais. Esse aqui azul, então, nem se fala. Mas se fossem dois modelos aí automáticos, acho que eu iria no i30 e buscaria uma versão com teto solar mais completa. Aí realmente é um carro que entrega mais do que esse daqui. Mas entre esses dois aqui eu fico com o GTX, eu gosto mais, acho mais legal. É um carro mais bonito na minha opinião, mas o i30 não fica nem um pouco longe. Inclusive ele até teve vantagem nesse comparativo. Mas vocês viram, né, pessoal? A vantagem bem pequena, os dois carros são bem parecidos. E eu tenho certeza que se você tem vontade de ter um desses e achar uma coisa boa, um bom negócio, um carro bem cuidado, com certeza os dois modelos vão ser ótimas escolhas. Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa aí um comentário que eu quero saber o que vocês acharam. E é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto!